Deus toda a honra, glória e louvor, hoje e para sempre. Cumprimento a Igreja de Deus com a preciosa paz de Cristo Jesus. Tome seu assento, por favor, abra a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Enquanto você encontra o texto mencionado, eu quero expressar a grande alegria que o Espírito Santo está nos proporcionando de estarmos no estado do Amapá pela primeira vez, conhecendo as cidades Porto Grande e hoje Santana. Quero louvar ao Senhor nosso Deus por estar aqui nesta noite para fazer uso da preciosa palavra de Deus. Estivemos desde sexta-feira ministrando a palavra ali na festividade de 54 anos do Círculo de Oração da Assembleia de Deus em Porto Franco, presidida pelo meu amigo, pastor Carlos Augusto Bahia. Ministramos na sexta noite, sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. A garganta pode não estar 100%, mas a minha alma e meu espírito está 1000%. Quero expressar também a alegria de estar conhecendo o muito digno pastor presidente da Assembleia de Deus nesta cidade, assim como também presidente da convenção, da Magna Convenção neste estado, Convenção SEMEADAP, muito digno pastor Lúcio Francis Tavares. É uma honra ao senhor trago os cumprimentos do nosso pastor presidente da nossa Convenção Maranhense, SEADEMA, pastor Francisco Raposo, seu amigo. Assim como do pastor, primeiro vice-presidente daquela convenção, pastor Raifran Batista da Silva, amigo desta convenção. Também um abraço do nosso pastor, presidente da Assembleia de Deus em São Luís, pastor Coutinho. Já esteve aqui ministrando a palavra. Glória a Deus. Cumprimentando o pastor presidente desta igreja e desta convenção, cumprimento a todos os demais pastores que aqui estão ao nosso lado. A nossa retaguarda, é uma honra, senhores, compartilhar o púlpito com os senhores. Estou certo que o Espírito Santo usaria qualquer um dos senhores de maneira extraordinária nesta noite. Mas agradou ao Espírito Santo nos dar esta oportunidade e que, com alegria, nós a recebemos de Deus. O Espírito Santo nos colocou em nosso coração, entendendo que ministramos esses dias sobre o arrebatamento da igreja. E chegando aqui esta noite, eu não pude ver outra coisa, outra direção, senão a direção do Espírito de Deus, para continuar falando deste assunto maravilhoso, deste assunto que inflama o nosso coração, o nosso espírito. O Espírito de Deus está despertando em todo o Brasil, todas as convenções, todos os campos pastorais, as igrejas, os obreiros estão realizando suas festividades nos cultos normais, cultos ordinários em suas congregações. O tema arrebatamento está trazido, inflamado pelo Espírito Santo, para que a igreja seja despertada para aquele grande dia. O texto mencionado, amados e queridos irmãos, queremos ler estes 2 versículos por enquanto. Diz assim a palavra de Deus: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares,
e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. O versículo 18 finaliza o parágrafo dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amados e queridos irmãos, Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus, quando o apóstolo Paulo escreveu estas palavras, ele estava em um contexto que gostaria de mencionar, mesmo que de forma panorâmica, para que nós compreendamos por que Paulo escreveu estes versículos, ou esta palavra, por que Paulo escreveu estas linhas, direcionado pelo Espírito Santo, que serviu para a igreja de Tessalônica no seu tempo e serve para nós hoje, serviu e vai continuar servindo para a igreja em todas as épocas, até que a igreja seja arrebatada. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, antes da sua ascensão aos céus, ele prometeu derramar o Espírito Santo Consolador, e disse aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E isso aconteceu 50 dias após ele haver ressuscitado, ele haver morrido na cruz. 50 dias, no 50º dia, comemorado em Israel como dia de Pentecostes, diz a Bíblia, no capítulo 2 do livro de Atos, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Estava inaugurada ali, naquele dia, a igreja de nosso Senhor Jesus, plantada, organizada, estabelecida por Cristo Jesus, a igreja da qual disse Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta igreja agora estava munida de poder do céu, de poder do alto. A partir do capítulo 2 em diante, o que nós vemos é o rastro deste fogo pentecostal, por onde os discípulos passavam, por onde eles iam. O apóstolo Pedro, aquele que aqui negara Jesus 3 vezes há poucos dias atrás, agora se levanta com ousadia e prega a primeira mensagem pentecostal missionária da história da igreja, agora inflamado pelo Espírito Santo. E o poder da pregação foi tão grande que quase 3.000 pessoas se renderam a Cristo Jesus naquele dia, aleluia. E depois disso, o apóstolo Pedro, mais João e os demais começaram a pregar a palavra em todo Israel, e o Espírito Santo foi com eles, de maneira que, amados irmãos, Deus havia capacitado os seus servos para pregar a palavra do Senhor. Mas é interessante lembrar que durante ou logo após a ascensão de Jesus, quando Jesus foi recebido no céu por uma nuvem, diz a Bíblia ainda no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, que estando a multidão, que segundo Paulo, ao escrever aos Coríntios, registra que eram cerca de 500 testemunhas, que ouviram as palavras de Jesus, estas palavras últimas antes da sua ascensão. Também 2 anjos apareceram diante deles, aleluia, os quais disseram: varões galileus, porque vocês estão aí olhando para cima, admirados fixamente este mesmo Jesus que vocês viram subir, ele mesmo vai voltar da mesma forma como vocês viram subir, aleluia. Vejam, os anjos anunciaram e disseram que Jesus voltaria, e isso antes do Pentecostes, depois da subida, depois da ascensão, antes do derramamento de poder, para dizer aos discípulos que, aleluia, a expectativa deles era a volta de Jesus. O Senhor iria capacitá-los para que eles pudessem esperar a volta de Jesus da maneira certa. Já ouvimos aqui esta noite, ministramos lá em Porto Grande, que uma das maneiras, aliás, a maneira que o Espírito Santo quer que a sua igreja o aguarde a volta de Cristo Jesus, é cheia do Espírito Santo de Deus, é cheia
cheia do poder do Espírito de Deus. Aleluia. Na parábola das 10 virgens, conforme registrou Mateus, dita por Jesus, no capítulo de número 25 daquele evangelho, Jesus destaca as 5 damas prudentes, porque elas armazenaram azeite não só na lâmpada, mas nas vasilhas. Aleluia. Elas estavam prontas para quê? Elas estavam prontas para aguardar o noivo. O noivo poderia vir naquela hora, poderia vir à noite, poderia vir no dia seguinte, não importa a hora que o noivo viesse, elas estavam preparadas com a lâmpada acesa. Eu entendo pelo Espírito Santo que Deus, o Espírito de Deus, quer que nós aguardemos a sua volta cheios de poder do céu, cheios de poder do alto. Na leitura do livro de Atos dos Apóstolos, chegamos ao capítulo de número 9. Até o capítulo 8 destaca-se a pessoa, até o capítulo 10 na verdade, a pessoa de Pedro, o apóstolo Pedro. Mas no capítulo 9 entra em cena um personagem chamado Saulo, que, respirando violência, com autorização das autoridades do Sinédrio, vai até uma outra cidade em busca dos crentes para levar os presos. Depois da morte de Estevão, ele estava ávido por prender, e quem sabe que outros morressem também. Mas não sabia ele que o Senhor estava acompanhando, e ele estava nos planos do Deus vivo. E no meio do caminho em direção a Damasco, um clarão resplandece no céu. Aquele homem cai no chão e escuta a voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele, sem saber quem era, pergunta: Senhor, quem és? E ouve novamente a voz dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Te levanta e entra na cidade, lá te será dito o que tu deves fazer. E ele vai, e Deus então fala com outro discípulo chamado Ananias, que ao terceiro dia, depois de Saulo já estar ali hospedado na casa de alguém, chega Ananias, direcionado pelo Espírito, encontra-se com Saulo e diz: irmão Saulo, o mesmo Jesus que te apareceu no caminho, ele me enviou aqui para que tu voltes a enxergar e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Começa aí a trajetória extraordinária de um homem que vai ser tremendamente usado pelo Espírito Santo no Novo Testamento. Aleluia. Começa depois daqui, a aparição novamente surge no cenário depois de um momento de reclusão deste servo de Deus de alguns anos. Ele surge no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, agora reunido na igreja de Antioquia, junto a outros mestres e doutores. Enquanto eles estão orando, estão jejuando, o versículo de número 2 do capítulo 13 diz assim: jejuando eles, disse-lhes o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E diz a Bíblia que, despedindo eles, oraram por eles, impondo-lhes as mãos. Começa agora a trajetória missionária do apóstolo. Na sua primeira viagem missionária, ele desce de Antioquia em direção à ilha de Chipre. Quando chega naquela ilha, atravessando a ilha, chega a uma cidade chamada Pafos. Ali encontra-se com um governador procônsul da ilha chamado Sérgio Paulo, homem prudente, mas ao lado dele havia alguém que estava perturbando aquela ilha, e o próprio administrador daquela ilha. Amados irmãos, aqui o Espírito Santo já me dá um entendimento. Aleluia. Nós sabemos que o Brasil é governado por presidentes, mas tem estados, tem governadores, e a igreja deve orar. A igreja tem o poder do Espírito Santo, porque nem todos os governadores têm a direção de Deus. É por isso que a igreja chega como Paulo, cheia do poder do Espírito Santo. Eu costumo dizer que quem manda na cidade, quem manda no estado, politicamente pode ser o homem, mas espiritualmente é a igreja de Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia.
Aquele personagem chamado Bar Jesus, a palavra Bar quer dizer filho, Jesus Salvador, ou seja, filho do Salvador. Mas Paulo percebe que ele era um falso mágico, alguém enganador. E Paulo, cheio do Espírito Santo, olha fixamente para ele e repreende dizendo: ó filho do diabo, até quando perverterás os caminhos do Senhor? Eis que a partir de agora tu ficarás cego, porque a mão do Senhor é contra ti. E dito isto, veio uma nuvem negra e cobriu aquele homem, os olhos daquele homem, ou a visão daquele homem ficou cego, tateando. Quando Sérgio Paulo viu aquilo, creu no Senhor Jesus Cristo. A primeira alma estava ganha, aleluia, pelo poder do nome de Jesus. O governador daquela ilha, Paulo segue na sua viagem, primeira viagem missionária, por outras cidades. Finalizando aquela viagem no capítulo 14, retorna para a base em Jerusalém, onde está no capítulo 15, relatando, ele relata o que aconteceu ali para aquele concílio, a primeira convenção, podemos chamar assim, da igreja reunida dos apóstolos, a primeira convenção apostólica em Jerusalém. Depois de dar o relatório, o Espírito Santo toma novamente o apóstolo Paulo. Agora na primeira foi na companhia de Barnabé, mas na segunda agora ele toma Silas como obreiro auxiliar e segue na segunda viagem missionária. Tendo chegado à lista, encontra um rapaz dedicado ao evangelho, crente, filha de mãe e de avó, crentes no Senhor, a sua mãe Eloide, a sua mãe Eunice, a sua avó Lloyd. O nome do rapaz era Timóteo. Paulo gostou tanto daquele rapaz que quis levá-lo para junto de si na viagem. Timóteo o acompanha a partir de então. Agora era Paulo, Silas e também Timóteo. Esse trio, aleluia, cheio do Espírito Santo, Paulo chega até uma cidade chamada Tessalônica. Dentro daquela cidade, Paulo começa a pregar por 3 semanas Paulo prega o evangelho na sinagoga dos judeus. Alguns duvidaram, mas outros creram. Mas diz a Bíblia que 3 semanas foi suficiente, ou foram suficientes, para fundar uma igreja poderosa naquela área, naquela região, aleluia. Mas Satanás, enfurecido, levanta uma rebelião dos judeus, uma afronta e perseguição contra Paulo. E Paulo, aleluia, aleluia, Paulo então é tomado pelos obreiros, e eles vão atrás de Paulo. Chegam na casa de um jovem chamado Jason, e chegam ali tentando encontrar Paulo, não encontra. Pegam Jason e outros, levam até os magistrados e juízes. E a frase que eles dizem é a seguinte: estes homens que têm alvoroçado o mundo também chegaram até nós. Oh glória, está testemunhado que o poder do evangelho alvoroça a terra, o poder da palavra alvoroça o inferno, o poder da mensagem da cruz é poderosa para sacudir as nações. Oriba canta labaço, orebe canta labaço. Aleluia. Nascia ali a igreja de Tessalônica. Paulo então vai para a cidade de Bereia. Na cidade de Bereia prega o evangelho também de maneira extraordinária. E Paulo segue a sua viagem missionária, ainda assim a segunda viagem missionária. Dali Paulo desce para o Areópago de Atenas, lá na Grécia, e prega a palavra para os gregos, para os filósofos, para os discípulos dos filósofos. E lá Paulo, ao ver as estátuas levantadas aos inúmeros deuses do Olimpo, Paulo vê um altar levantado com uma frase escrita ao Deus desconhecido. É aí que Paulo entra. Este Deus que vocês não conhecem, este é o Deus que eu venho anunciando. Oh, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. De Atenas Paulo segue para Corinto. E na cidade de Corinto Paulo começa a pregar a palavra. Paulo começa a pregar o evangelho, irmãos. E diz a Bíblia que enquanto Paulo estava possivelmente ali no momento de repouso, no intervalo entre uma pregação e outra, o Senhor aparece em visão para Paulo e diz assim: Paulo, fala e não te cales.
porque eu tenho muito povo nesta cidade, e aqui ninguém vai estender a mão para te fazer mal. Aleluia. E Paulo prega na cidade de Corinto e funda ali a igreja naquela cidade. E por que eu cheguei até aqui? Para dizer que Paulo ficou em Corinto por cerca de 18 meses, ou seja, 1 ano e 6 meses. E nesse período, enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo recebe notícias da igreja de Tessalônica. A igreja tinha florescido 3 semanas apenas. Paulo precisou para fundar aquela igreja, e o Espírito Santo foi multiplicando. É por isso que depois Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Aleluia. Porque Paulo, nem Apolo, nem Cefas e nem ninguém, um é o que prega, outro é o que planta, mas quem dá o crescimento é Jesus de Nazaré. Oh glória! O próprio Timóteo, auxiliar de Paulo, já tinha ido a Tessalônica outra vez e trouxe notícias para Paulo de como a igreja estava. E é o que motiva Paulo a escrever esta carta. Aqui, o ano era cerca de 50 a 52 depois de Cristo, quando Paulo redige a primeira carta aos Tessalonicenses. E quando Timóteo chega e diz para ele a realidade da igreja, que alguns estavam se desmotivando por causa da perseguição, inclusive sofrida pelo apóstolo Paulo e sofrida por muitos membros, Paulo escreve a carta, mas ouve de Timóteo também que alguns crentes estavam tristes, desanimados, porque não sabiam o que aconteceria com os crentes que haviam morrido, porque eles estavam esperando Jesus voltar, mas Jesus não tinha voltado ainda, e morreram. E agora o que seria deles? Detalhe, hoje é fácil para nós, porque nós temos o texto bíblico, a revelação completa. Naquele tempo a revelação estava em andamento, eles não sabiam o que era ainda arrebatamento, eles não tinham noção. É por isso que Paulo vai escrever dizendo: eis aqui vos digo o mistério. Oh glória, o mistério estava revelado. Então Paulo escreve a carta para responder também a esta pergunta. Aleluia. A partir do versículo, aleluia, lá da carta primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, Paulo vai dizer: não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, não tenhais conhecimento, ou tenham falta de entendimento ou de conhecimento acerca daqueles que morreram, daqueles que dormiram. Aí Paulo vai começar a explicar para eles, vai dizer para eles: aleluia, não fiquem tristes como os demais que não têm esta fé, esta esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus morrem, em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Oh glória. Aí Paulo continua dizendo a autoridade da palavra que ele estava dizendo: dizemos-vos pois isto pela palavra do Senhor. Paulo está com isso aqui dizendo: o que eu estou falando não estou inventando, não é da minha própria cabeça, não é da engenharia da minha inteligência, não. O que eu estou dizendo é da palavra do Senhor. Oh glória, é a revelação do Senhor que eu estou dando para vocês. E Paulo continua dizendo que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, nós não precederemos os que morreram. Aleluia. E a partir do versículo 16, Paulo vai responder a pergunta daqueles Tessalonicenses, que se fosse nos nossos dias, se nós estivéssemos naquele tempo, seria nossa. E eram as dúvidas de todos os cristãos daquela época. O Espírito Santo usa o apóstolo de maneira extraordinária para dizer não somente o que era, mas como seria o arrebatamento. Tanto que esse texto aqui é o texto mais claro, é o texto com mais detalhes acerca do arrebatamento da igreja. Aí Paulo começa com uma maestria divina, porque o Espírito Santo é Deus e é quem estava iluminando, inspirando a escrever. Ele diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Oh glória, oh glória. Agora chega onde os Tessalonicenses queriam. Paulo diz: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Oh glória. E parece que eu ouço os Tessalonicenses dizendo: e nós, os que morreram, vão ressuscitar. E nós. Aí Paulo continua dizendo: e nós, os que ficarmos vivos, seremos batados
céus, juntamente com Ele nas nuvens. Quem tem esta esperança, quem tem esta fé, levante aí a sua mão, abre a sua boca e glorifica, glorifica, adora. Você pode adorar aquele que vai nos arrebatar, você pode adorar aquele que vai tomar a sua igreja. O noivo vem, ele vem, o noivo está chegando, o arrebatamento vai acontecer a qualquer instante. Paulo escreve esse texto em grego, assim como todas as suas 13 epístolas foram escritas em grego, assim como todo o Novo Testamento foram escritos em grego. Uma ressalva para Mateus, que antes a escrita primeira certamente foi em aramaico, mas que depois foi traduzida para grego e ganhou o mundo na língua grega. O Novo Testamento, portanto, foi conhecido no mundo inteiro a partir da língua grega. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, ou seja, em hebraico quis dizer Evangelho de Mateus, depois para o grego. Paulo escreve as suas epístolas em grego. Por que eu estou dizendo isso? Porque na escrita da língua grega existem palavras que são palavras específicas. Quando Paulo escreve dizendo assim, amados irmãos, porque o mesmo Senhor, aleluia, descerá do céu. Paulo estava com isso respondendo a muitos que estavam tentando introduzir heresias na igreja de Tessalônica, como também em outras igrejas, dizendo: esse Jesus aí, se ele ressuscitou e foi embora, acabou, não volta mais. E se voltar, não vai ser mais ele, vai ser um anjo, vai ser um profeta que virá. Paulo está dizendo: não, senhores, o mesmo Senhor descerá do céu. Oh glória! O Espírito está usando Paulo para confirmar as palavras dos anjos. Este mesmo Jesus que vocês viram subir, ele mesmo vai voltar. Ele mesmo, é ele que virá. Nós estamos esperando, é o Jesus de Nazaré. Nós estamos aguardando, é o Jesus que foi crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitou dos mortos e vive, e vai voltar, Quem está esperando Jesus, levante aí a sua mão, abre a boca e diga alguma coisa que glorifique o nome dele. Paulo continua dizendo: o mesmo Senhor descerá do céu. É para onde ele foi que ele vem. Ele vai vir de lá, respondendo a alguns que não acreditavam na ressurreição, que achavam que Jesus ainda estava morto, as ossadas em algum lugar. Não, Senhor, ele vem de lá de cima, ele vem do céu, ele vai descer do céu. E Paulo continua descrevendo agora o que iria acontecer com a vinda de Jesus. Paulo continua dizendo assim, aleluia, ele descerá do céu com alarido. Paulo diz aqui 3 coisas que acontecerá logo no fenômeno da descida de Jesus até a altura das nuvens. Paulo diz: descerá do céu com alarido. A palavra alarido aparece em algumas versões das nossas Bíblias em português como dada a sua palavra de ordem. Alarido é palavra de ordem dada por um comandante de alta patente, por um general, por alguém que está autorizado, alguém que tem autoridade. Esta palavra de ordem, o alarido, era a palavra usada, por exemplo, pelos generais dos exércitos para dar ordem para marchar, para dar ordem para avançar, e também uma palavra para dizer para o seu exército avançar sobre
os inimigos, declarando vitória, aleluia, sobre aquele lugar. Então a Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, que dada a sua palavra de ordem, na sequência aqui, irmãos, na sequência depois dos 3 itens aqui, dos 3 fenômenos, das 3 ações que vão acontecer na descida de Jesus às nuvens, isso aqui é para dizer o seguinte, que os mortos ressuscitarão primeiro, ou seja, vai ser dada a palavra de ordem de Jesus, para que os mortos ressuscitem. Oh glória! Você pode pensar comigo, meu Deus, muitos morreram perseguidos pela igreja, inclusive naquela época, na época da perseguição dos ditadores, dos imperadores, Nero e outros ditadores terríveis, que surgiram ao longo da história do Império Romano, nos primeiros séculos, amados e queridos irmãos, principalmente nos 3 primeiros séculos, amados e queridos irmãos, mas diz a Bíblia Sagrada, que o Senhor vai dar uma palavra de ordem, e todos aqueles que morreram, mesmo aqueles que morreram queimados, viraram cinzas, mesmo aqueles que foram jogados ao mar, e viraram alimentação das feras marítimas, e os ossos se perderam, ninguém sabe onde está, mesmo aqueles que foram jogados nas arenas, para serem devorados pelas feras, dilacerados, onde ninguém sabe onde é que está nada, ninguém sabe onde é que está nenhuma partícula, mas tem alguém que sabe, oh glória, este alguém é o Espírito Santo de Deus, porque ele sabe, porque ele é Deus, sendo Deus, ele é onisciente, ele conhece tudo, ele sabe tudo, aleluia, ele conhece onde está todos, mas a Bíblia diz que ele é onipotente também, ele pelo seu poder vai trazer, aleluia, a formação do corpo daqueles que morreram, e o corpo vai ressurgir, o corpo vai ressuscitar, oh glória, mas não como o corpo de antes, semelhante, igual, porém agora transformado em um corpo glorificado, em um corpo imortal, oh aleluia, quem crê nisso, oh glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus. Mas alguém pode perguntar, pastor, o corpo está no cemitério, por exemplo, da maioria aí, no sentido mais natural, morreu, está sepultado, sim, a alma e o espírito estão unidos no paraíso, do crente, a alma e o espírito unidos no paraíso, aquele que morreu em Cristo Jesus. Lembra de Jesus na cruz, ladeado por 2 homens malfeitores, um deles disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus responde a ele dizendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh glória, veja, o corpo deles, o corpo daquele salteador convertido a Cristo foi sepultado, aleluia, mas a alma e o espírito unidos foram para o paraíso, estão lá até hoje. E o que é que vai acontecer? Ele e milhares e milhões, eu posso dizer, de outros crentes estão lá no paraíso agora. O que é que vai acontecer? O corpo sem a alma e o espírito não vive. O espírito e a alma sem o corpo não pode ter corpo, não pode ter vida. O que é que vai acontecer? Quem levou a alma e o espírito para o paraíso foi Jesus, dada a palavra de ordem dele. Oh glória, a parte espiritual vai ser autorizada por Jesus. Depois do Espírito Santo ressuscitar o corpo em fração de milésimo de segundos, o espírito vai se unir ao corpo ressuscitado. Oh glória, oh glória. Quem pode glorificar a Deus por esse entendimento? Levanta a sua mão, adora, vale a pena dar glória a Deus por isso. Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. O Espírito está nesta palavra, pois essa palavra é dele. Oh glória, oh aleluia. Irmãos, já parou para pensar que quando o arrebatamento acontecer, a terra vai saber, por causa do desaparecimento dos vivos crentes? Sim ou não?
por causa do desaparecimento, é o que nós percebemos logo de imediato. Mas pare para pensar, será que eles não vão notar alguma coisa nos mortos, os que morreram em Cristo? Aí eu tenho uma reflexão comigo, entendam, é algo meu, particular, assim, no meu entendimento, pensando aqui, o que aconteceu com Jesus na sua ressurreição? Ele estava lá trancado com uma pedra, pesava toneladas, selado com o selo romano. Era crime romper aquele selo, crime entre os homens, entre os romanos. Mas o Senhor Deus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Envia o seu anjo, rompe o lacre, remove a pedra. E eu pergunto aos senhores e senhoras: a pedra foi removida para Jesus sair do túmulo? Precisava Jesus que a pedra fosse removida para ele poder sair? Observe que logo depois os discípulos estão trancados no cenáculo, com medo das autoridades religiosas, do sinédrio, e com medo das autoridades romanas. Com medo, veja, depois da ressurreição e antes do Pentecostes, todos com medo. De repente, trancados como estavam, quem aparece no meio deles? Jesus. Eu não vejo na Bíblia Jesus batendo a porta: Pedro, abra aí por favor. João, eu quero entrar, sou eu. Não, ele simplesmente atravessa a parede e surge no meio deles dizendo: paz seja convosco. É por isso que o crente assembleiano se cumprimenta dizendo: a paz do Senhor Jesus. Você pode dizer aí para quem está do teu lado: Jesus ressuscitou, por isso a paz do Senhor está sobre nós. Por pelo menos 2 vezes isso acontece quando eles estão trancados. Na segunda vez foi para tratar com Tomé, e numa terceira vez está lá em Mateus, está lá em Lucas capítulo 24 em diante, quando diz que 2 discípulos a caminho de Emaús conversavam tristes, sem saber o que tinha acontecido. Aliás, sabendo o que tinha acontecido com Jesus, mas não sabiam que ele tinha ressuscitado. Quando entra Jesus, sem eles saber que era Jesus, que começa a conversar com eles, eles gostam tanto da conversa que no final em Emaús ele diz: entra na minha casa, entra na nossa casa, janta conosco. Jesus entra no partir do pão. Eles reconhecem quando Jesus está dando graças pelo pão, eles reconhecem que é Jesus. Quando Jesus sabe que eles reconheceram, Jesus desapareceu. Aí eles olham para o outro e diz: porventura não queimava o nosso coração quando pelo caminho ele nos abria as escrituras e nos falava? O túmulo foi aberto, não foi para Jesus sair. Foi aberto, foi para as mulheres entrarem e ver que não tinha mais ninguém lá. Foi para Pedro e João, que vieram depois, entrarem e perceberem que só estavam os lenços. E as mulheres ouviram o anjo dizer: ele não está aqui, porque já ressuscitou. O arrebatamento vai ser o segundo maior evento da história da humanidade. A primeira foi a volta de Jesus. Aliás, a primeira vinda, a encarnação de Jesus. E claro, digo com isso, a crucificação, a morte e ressurreição de Jesus. O segundo maior evento da história da humanidade vai ser o toque da trombeta do arrebatamento. E você acha que um evento dessa magnitude, em que milhões de mortos de todas as épocas, inclusive aqueles que nem existem, mas nem um pó, ainda mais aqueles que estão sepultados, o mundo não vai saber que eles ressuscitaram? Pensa comigo, ontem foi dia de quê? Nós passamos em alguns cemitérios durante o dia, não foi, pastor? Porque íamos de um lugar a outro e vimos cemitérios lotados de pessoas acendendo isso, acendendo aquilo e tal. Oh, meus irmãos, se o arrebatamento acontecer num dia como esse, a multidão que vai chegar lá
vai perceber alguma coisa diferente. Peraí, aqui tem alguma coisa aconteceu aqui. Aqui tá do mesmo jeito, mas aqui alguma coisa mudou. Peraí, não foi isso aí não, ali também, acolá. Aí vão investigar e vão perceber, era só os crentes. Aqui tinha um crente, ali tinha uma crente, ali tinha falecido um crente. Só os túmulos dos crentes. Oh glória! Você crê que é possível isso? Você crê que é possível isso? Eu creio que é possível. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O mundo se dará conta. Eu creio, o mundo inteiro se dará conta que os que morreram em Cristo ressuscitaram. Ei, meu irmão, você que ainda está com o coração choroso, você que ainda está aí triste, é natural, porque perdeu um ente querido, alguém tão próximo na tua casa, mas ele era um servo de Deus, ela era uma serva de Deus. Te alegra, a qualquer momento tu vai revê-lo, tu vai revê-la, oh glória, e nunca mais vai se apartar dele ou ela. Mas Paulo também diz, dada a palavra de ordem, com a voz de arcanjo. Arcanjo, na língua grega de dois termos, arché, mas angelos. Esse arché quer dizer príncipe, ou princípio, ou primeiro. Angelos é anjo, a junção dos dois dá a entender que é príncipe de anjos, um comandante sobre anjos. A Bíblia cita o nome de pelo menos um. Miguel o identifica como arcanjo. Não fala mais em outros. É possível existir outros? É possível, mas a Bíblia não diz. O certo é que a Bíblia diz que a voz de arcanjo, dada a voz da ordem, a palavra de ordem de Jesus, o arcanjo vai emitir a sua voz. E como o arcanjo é príncipe de anjos, eu entendo aqui, irmãos, e pela magnitude do evento, porque é resultado da morte e ressurreição de Jesus na cruz, todos os anjos do céu serão convocados para acompanhar este grande evento que vai acontecer, arrebatamento da igreja na terra. Mas a Bíblia fala também a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Trombeta, palavra grega salping, era usada nos exércitos romanos e outros exércitos. Havia dois tipos, pelo menos dois tipos, as principais trombetas dos exércitos. Uma, o toque era para informar os guerreiros da batalha que eles estavam perdendo e tinham que recuar. Aí o arauto tocava um toque conhecido, porque quem está ali na batalha não está percebendo se está ganhando, se está terminando ou não. Ele está ali. Aí o arauto tocava e ele ouvia e dizia: opa, nós estamos perdendo. E o toque é para recuar. Aí ele começava aqui, ó, procurar fugir. Mas havia um segundo toque. Esse era especial, porque o mesmo guerreiro que estava lutando também não estava ali percebendo. Mas o segundo toque era para informar que estavam ganhando, e para não terem medo, avançar, continuar, porque a vitória já era chegada. Essa trombeta do arrebatamento é o toque da vitória da igreja conquistada na cruz. A trombeta vai tocar e só os crentes vão ouvir e vão entender o toque da trombeta. Quem está preparado para ouvir esse toque? Quem está preparado? Quem crê que vai ouvir a qualquer momento? Quando acontecer esses três atos, então os mortos ressuscitam primeiro. Aí chega a nossa vez. Oh glória! Depois nós, os que ficarmos vivos. Deixa eu perguntar quem está vivo aí. Quem está vivo reage. Quem morreu não fala mais, quem morreu não reage mais, não sente mais. Mas quem está vivo fala, quem está vivo reage, quem está vivo glorifica, quem está vivo adora. Quem está vivo, quem está vivo, o Espírito diz, aleluia, pelo apóstolo: os que ficarmos vivos, nós seremos arrebatados.
arrebatados. A palavra arrebatados aqui vem do verbo arpazor. E arpazor significa tirar com força, com violência, com toda rapidez. Dessa palavra deu origem, na tradução latina da Bíblia, para a palavra rápidos. Da versão latina rápidos, traduziu-se para o português, ou para chegar até nós, como arrebatamento. Rápidos, de raptar, de tirar. E quando estudamos essa palavra, percebemos que o arpazor era empregado também na ação de ladrões. Quando eles minavam, eles tiravam com rapidez alguma coisa de dentro de uma casa. Lembra que Jesus disse: o Filho do Homem virá como um ladrão de noite. Ele não é ladrão, mas como nessa semelhança de rapidez, porque o ladrão vem buscar o que não é dele, Jesus vem buscar o que pertence a ele. A palavra arpazor conjugada, como Paulo escreveu, é arpaguessômetra, que está na voz passiva, significa, na tradução do português, seremos arrebatados. Seremos arrebatados, o sujeito é sujeito paciente. Lá no final, depois do verbo, tem um agente da passiva. Lembra lá das aulas de português? Agente da passiva. Nós seremos arrebatados por alguém. Isso significa que o arrebatamento não é um fenômeno praticado pela igreja, não é um fenômeno realizado por autoridade eclesiástica, é um fenômeno sobrenatural de autoridade exclusiva de Jesus de Nazaré. É Ele que vai nos arrebatar. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Finalizo esta meditação nesta noite citando ainda pelo menos 1 ou 2 versículos escritos pelo mesmo apóstolo agora à igreja de Corinto, na primeira epístola, capítulo 15, versículo 52. Acompanhe comigo, por favor, porque vale a pena unir aqui esses 2 textos em torno desse assunto, porque ambos tratam do mesmo assunto. Um complementa o outro, para entender o sentido melhor, a partir do versículo 50, que é onde começa aí esse parágrafo. E Paulo escreve aos crentes de Corinto dizendo: agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem corrupção herda a incorrupção. Versículo 51, olha o que ele diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade nem todos dormiremos. A palavra dormir é o mesmo que morrer. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52, Paulo diz: num momento. A expressão grega aqui é em átomo. Momento aqui é a palavra átomo, que chegou no português como átomo. Lembra da palavra átomo das aulas de ciência? Que os físicos lá séculos atrás descobriram a menor partícula da matéria, e eles procuraram um termo para batizar aquela menor partícula e deram esse nome átomo, porque acreditavam que era indivisível. Era a menor partícula da matéria, dali não se dividia mais, e encontraram a palavra átomo, porque não tinha divisão. Foi esse o sentido de Paulo séculos antes. Em um momento, em uma partícula indivisível de tempo. Não vai dar para se preparar, não vai dar para se santificar,
não vai dar para melhorar, não vai dar para orar. O momento é indivisível. No momento, num abrir e fechar de olhos, Jesus arrebatará a sua igreja. Quem quiser participar tem que estar preparado agora, tem que estar preparado hoje, tem que estar esperando Jesus voltar agora. Quem está esperando Jesus voltar? Quem está esperando Jesus voltar agora? Se dependesse de você, Jesus poderia voltar agora? Poderia voltar agora? Então abra a boca e diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem tem essa esperança, se coloque de pé, glorificando o nome do Senhor. Oh, aleluia. Em um momento, Paulo não tinha relógio na época, Paulo não tinha cronômetro. Então a única coisa que Paulo tinha, que ele entendia que era de alta velocidade, para comparar, foi abrir e fechar de olhos, o piscar dos olhos. Só nesses últimos 30 segundos que eu acabei de falar isso, quantas vezes você não já piscou os olhos sem nem perceber? Quantas vezes andando na rua vem um vento e lá vem um cisco microscópico, você não viu, mas ao bater nos cílios os olhos fecham rapidamente sem você perceber. Não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Oh glória! Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Oh, aleluia! Aleluia, irmãos, aleluia. Essa é a palavra que o Espírito me mandou pregar nesta noite. A palavra é dele, o pregador é dele, a mensagem é dele, a igreja é dele. O glória, a unção é dele, a glória aqui é para ele, a divindade santa. Cremos em um só Deus, subsistente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Nós o adoramos, nós glorificamos ao Senhor. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Queira participar do arrebatamento, queira de todo o teu coração, queira de toda a tua alma, pois o mesmo Jesus diz em Apocalipse 3 versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Só quem já tem a coroa da salvação, guarda o que tu tens, porque ele vem sem demora, ele vem sem demora, ele vem. Eu vou repetir para você adorar. Ele vem. Capítulo 22 versículo 7, disse Jesus: eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 12: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra, as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Oh, glória a Deus! Eu, Jesus, versículo 16: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aí nós vamos para os últimos versículos da Bíblia Sagrada. O versículo 20 é o penúltimo. Sabe o que diz? Para você ver o tamanho da importância desse assunto. A Bíblia diz assim, aleluia: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo veio, certamente cedo veio. Aí termina aqui o versículo dizendo amém. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus.
Volte para Jesus hoje. Volte para Jesus agora. Você que está acompanhando pelas redes sociais, você que está acompanhando pela TV, volte para Jesus agora, porque o arrebatamento está prestes a acontecer. E se você não voltar, a trombeta vai tocar e você vai ficar. Mas se você se reconciliar, entregar a tua vida para Jesus, você e eu vamos ouvir o toque da trombeta e seremos arrebatados. Só um pontinho aqui para concluir. Quando o arrebatamento acontecer, você já imaginou o caos na terra? Já imaginou o caos? Se o arrebatamento fosse agora, nesse momento. Aleluia a Deus, aleluia. Como eu não conheço a vida de ninguém, cada um conhece a sua como está diante de Deus. Eu não posso dizer que todo mundo aqui vai ser arrebatado, não sei. Eu quero que sim. Mas imagine a multidão que desaparece. A Bíblia que você segura vai cair no chão. Se estiver segurando o celular, cai no chão. Os óculos, você não vai precisar mais lá. Vai cair no chão. Oh, aleluia! Você, mulher que está com a bolsa aí, vai cair no chão. Espalhar tudo. Vai chegar alguém e vai dizer o que foi que aconteceu. Eu vim buscar a minha esposa. Uma pessoa que não é crente, eu vim buscar a minha esposa. E cadê o povo? Cadê o povo? O púlpito estava lotado, não tem ninguém. O vocal lá da área veio para cantar. Cadê? Não tem ninguém. Dos músicos, só tá a bateria. As baquetas caíram no chão. O teclado tá ali. Os microfones caíram no chão. Computador abandonado. A igreja foi arrebatada. Não demora muito, vai começar os noticiários. As redes nacionais e internacionais de televisão entrando ao vivo. Vamos ao vivo a Rio de Janeiro, vamos ao vivo a São Paulo, vamos ao vivo a Amapá. Vai vir um repórter afiliado a uma dessas emissoras. Vamos ao vivo a Santana. Vai chegar alguém filmando aqui com o celular nas redes sociais e o repórter dizendo: era aqui, ó, entra aqui, repórter, entra aqui, cameraman, entra aqui, veja só, estava lotada a igreja, estava cheio de obreiros, alguma coisa aconteceu, desapareceram. Você crê que vai desaparecer? Então glorifica o nome de Jesus. Oh, glória. 30 segundos para você glorificar o Senhor. Vai. Você tem motivo para glorificar. Você tem motivo, porque quando a trombeta tocar, meu irmão, é só o que nós vamos fazer, é isso. Lá na glória, é só o que vamos fazer, é glorificar. Aleluia, nos ares nós vamos contemplar uma multidão incontável, vestida de branco. Para todo lado que olharmos, uma grande multidão de salvos, de santos. E todos vamos olhar, aleluia, para um que está acima de nós. Ele vai estender as suas mãos furadas e nós vamos perceber: Ele é o nosso Senhor. Ele vai abrir a boca e vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o que está preparado para vós.
Os céus vão se abrir e nós vamos adentrar as mansões celestiais. Quando nós entrarmos nas mansões, quando nós entrarmos nos céus de glória, seremos conduzidos por Jesus para receber galardão, para receber a recompensa no tribunal de Cristo Bema. Seremos recompensados, coroa da vitória, coroa de justiça, coroa da vida, oh glória, coroas e mais coroas, recompensa, vida eterna. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Depois disso, vem as bodas do Cordeiro. Depois disso, vem a grande festa de casamento da noiva com o noivo, porque o noivo já terá vindo e já se encontrou com a noiva. Apocalipse 19. E o versículo de número 5 em diante diz: e saiu uma voz do trono que dizia... Eu quero combinar com você, à medida que eu for lendo este versículo, se você for entendendo e achar motivo para adorar, não fique calado, por favor. Você vai reagindo, adorando a Deus como você entender. Pois diz a Bíblia que uma voz do trono dizia: louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós, os que temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que me dizia, aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele reina. O versículo 7 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. A esposa já está pronta, preparada. Quem é a esposa do Cordeiro aí? Quem é a noiva do Cordeiro aí? O Espírito diz: regozijemo-nos, alegremo-nos. Quem for noiva do Cordeiro, demos-lhe glória, demos-lhe glória. E foi-lhe dado que vestisse um vestido de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: estas são verdadeiras, as verdadeiras palavras de Deus, de Deus. Deixa eu dizer para vocês, esta palavra que eu estou pregando é a verdadeira palavra de Deus. A palavra que esta igreja prega é a verdadeira palavra de Deus. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Quem tem essa esperança, quem tem 10 segundos, dando glória, os instrumentos, o vocal, todos, adora, 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 adora. Vai, é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Santo, venha
alguém que quer consertar a vida com Deus. Tem alguém que quer se reconciliar. Tem alguém que quer aceitar Jesus. Sai do teu lugar. Vem para esta última oração. Jesus está falando com a tua vida. O Espírito Santo está cortando a tua alma. Corre, vem depressa. A igreja canta, a igreja adora, a igreja exalta. Aleluia. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Diga os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Diga, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. E o teu povo canta, e o teu povo canta. Oh, glória a Deus. Santo, sim, o Rei dos Reis. Levante a sua mão para o Senhor, cantando, porque nós vamos orar agora. Aleluia. Sempre serás santo, santo pra sempre. Amado Deus e nosso Pai que estás nos céus, te agradecemos pela tua palavra poderosa, fiel e verdadeira, que não volta vazia. O Senhor fala com teu povo a palavra do despertamento, do avivamento, do acordar, do levantar, do preparar. Meu Deus, aguça os nossos ouvidos espirituais, porque o meia-noite está, aleluia, cruzando o ponteiro, e vai se ouvir o grito: aí vem o noivo. Desperta teu povo, acorda teu povo, Senhor. Tira os nossos pés da rede, tira os nossos pés da indolência, da negligência, do comodismo, do mundanismo. Acorda teu povo, Senhor. Nós recebemos a tua palavra com temor e tremor. Nós recebemos a tua palavra com alegria. Aleluia. Oh glória. Que o teu povo ouça a tua voz, que o teu povo determine obedecer a tua palavra, e está pronto, e está de sobreaviso, vivendo a expectativa do arrebatamento da tua igreja. Espírito Santo, aprofunda e trabalha a obra da santificação, da regeneração, da transformação, da conversão. Aleluia. Vai mudando as atitudes, vai mudando os pensamentos, vai tocando os lábios com brasa viva do altar e colocando uma nova linguagem na nossa língua. Espírito Santo, aleluia, aleluia, vai nos quebrantando e nos movendo, para que sejamos mais humildes, mais simples, mais obedientes, mais dedicados. Aleluia. Desperta as famílias, desperta os pais, os filhos, desperta todos os lares. Meu Deus, acorda o ministério, os pastores, os evangelistas, os missionários, os presbíteros, os diáconos, os auxiliares, as diaconisas. Vai sacudindo a liderança. Acorda a tua igreja, meu Deus, para esse dia glorioso. Que as nossas forças se renovem,
que a nossa fé se renove, que a nossa esperança se renove no poder da tua palavra, que cada manhã haja um novo tempo, aleluia, e uma viva esperança marcando a caminhada da tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cante de pé, cante com vida.